Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui um assunto novo, começar um semestre novo e espero que seja um semestre tranquilo, tá, gente? Apesar de continuarmos aí em isolamento, espero que seja tranquilo, que seja pouco estressante para todos. Vamos falar de um assunto, turma, que não é de extrema facilidade, então eu peço bastante atenção às aulas, tudo bem? E é um assunto que aparece no Enem, aparece bastante no Enem, apareceu 3 anos seguidos, então é um assunto que a gente tem que ter atenção. Dentro da bioquímica, dentro das reações químicas que acontecem com os seres vivos, nós vamos começar esse assunto agora, que é a respiração celular e fermentação. Tá aqui no título, ó, respiração celular e fermentação. Turma, se alguém perguntar para vocês o que é a respiração celular, o que é a fermentação, são reações químicas. São reações químicas que fazem parte do que nós chamamos de metabolismo. Metabolismo entende-se como metabolismo o conjunto das reações químicas de qualquer organismo vivo. Tanto a respiração quanto a fermentação têm por objetivo produzir energia, que em biologia a gente chama essa molécula de energia de ATP, adenosina trifosfato. Cris do céu, não lembro o que é o ATP. Turma, o ATP é a molécula energética. Se ela é trifosfato, ela tem na sua constituição três fosfatos, três grupos fosfatos, ó, ligados entre si. E, turma, ela parece um nucleotídeo, né? Ela tem uma pentose e uma base nitrogenada. Você se lembra dessa molécula? Uma base nitrogenada ligada a um açúcar, ligado ao fosfato. Se eu escondesse os dois fosfatos, eu teria um nucleotídeo. Porque como eu tenho 3 fosfatos, eu tenho um ATP. E eu já vou adiantar uma coisa de extrema importância. Onde é que a energia fica armazenada nessa molécula de ATP? Turma, nas ligações químicas. Então, a energia, ela está aqui nessa ligação química e a energia, ela está aqui nessa ligação química. Quando esses fosfatos, eles se separam, aí que a energia propriamente dita, ela é liberada e aproveitada. O que o nosso corpo faz com essa energia? Tudo. O nosso cérebro, por exemplo, é o órgão do nosso corpo que mais consome energia. Uma prova disso, que o cérebro consome muito ATP, é que quando a gente acaba de fazer um simulado no Invictus, a gente sai cansadíssimo, sem ATP. Nós consumimos muito, o ato de pensar, de raciocinar, ele consome muito essa molécula que é o ATP. Certo? Bom, onde é o local de ocorrência dessas reações de metabolismo, então, tanto da respiração quanto da fermentação? Elas ocorrem no interior das células. Por que respiração celular? Porque acontece no interior das células. Onde nas células, né, gente? Porque célula tem membrana, célula tem núcleo, célula tem citoplasma. Vou detalhar mais adiante, porém, as reações de respiração, elas acontecem no citoplasma e também na mitocôndria, você se lembra? A fermentação, ela acontece toda no citoplasma. E quem é a molécula principal? Quem é o reagente principal das reações de metabolismo cujo objetivo é formar energia? É a glicose. A estrelinha do processo é a molécula de glicose. A glicose, que é um açúcar chamado monossacarídeo, porque é um açúcar pequeno, que já foi digerido no nosso intestino delgado. Ela é um composto orgânico, né, gente? Compostos orgânicos são aqueles que têm muitos átomos de carbono. Glicose tem 6 carbonos, né? Cada molécula de glicose. Então, a glicose, ela é a estrelinha. É ela
que é o reagente principal, é ela que vai ser quebrada para poder gerar o ATP. E é esse ATP que nos mantém vivos, mantém qualquer ser vivo vivo. Tranquilo? Adiante. Turma, quando a gente fala em reações de metabolismo para obter ATP, a gente tem que entender que na natureza existem dois processos para se obter esse ATP. Os processos aeróbios e os processos anaeróbios, certo? Os processos aeróbios são aqueles que possuem participação do oxigênio. Exemplo, a respiração celular é um processo aeróbio. Por quê? Porque há participação do oxigênio. Os processos para obtenção de energia em que não há participação do oxigênio, eu chamo de processos anaeróbios. Esses, gente, anaeróbios, o A é de negação, né? Um exemplo dele é a fermentação. A fermentação é um processo anaeróbio. Nela não existe participação de O2, não pode ter participação de O2. Não lembro se vocês se lembram, né? Não lembro se vocês se lembram, mas nós fizemos o vinho ano passado e lembra que houve uma preocupação muito grande que não podia entrar oxigênio, porque a fermentação é um processo anaeróbio, certo? E aí, quanto a esses processos de obtenção de energia, eu tenho vários tipos de células, né? Tipos de célula e seu metabolismo. Turma, quem então faz as reações para obtenção de energia são as células. E quando eu digo células, eu não estou falando só das células do nosso corpo. Por exemplo, os protozoários são seres unicelulares, então eles são células. Alguns fungos também são seres unicelulares, então eles são células. Preste atenção nisso, tá? O tipo de célula e seu metabolismo. Tem células que são aeróbias estritas, ou seja, se ela é aeróbia, ela tem participação do O2, ela precisa do O2. Então, as células aeróbias estritas, elas necessitam de O2. Só que necessitam estritamente, necessitam para viver. Sem o O2, sem ele, elas morrem. Estão ouvindo, gente? Meu vizinho tem uma cachaçaria agora. Acreditam que esse barulho é do... Olha que interessante, da fermentação da cana. Bem numa aula de fermentação, se desse para vocês visitarem aqui. É maravilhoso. Parece a Maria Fumaça, né? Mas é meu vizinho. Acabou. Muito bem. Estava eu dizendo a vocês que algumas células, elas são aeróbias estritas. Elas necessitam muito de oxigênio. Sem esse oxigênio, elas morrem. Há outras células que são anaeróbias estritas. Anaero são aquelas que não precisam de O2. As células anaeróbias estritas, gente, ou também chamadas obrigatórias, para elas o O2 é prejudicial, ou seja, elas morrem na presença de O2. É tóxico para elas o oxigênio. Então, olha, as aeróbias estritas precisam de O2. As anaeróbias estritas morrem na presença de O2. Elas, então, só realizam processos anaeróbios, como a fermentação, por exemplo. Quem são esses seres? Um exemplo muito prático é a bactéria do tétano. Vamos fazer aqui uma observação. Sempre quando alguém está andando descalço, que corta o pé no solo com algum objeto cortante, a pessoa fica preocupada porque pode pegar tétano, né? Turma, a bactéria do tétano, ela vive no solo, porém ela vive nas camadas mais profundas do solo. Por quê? Porque ela é anaeróbia.
O oxigênio para ela é tóxico, então ela vive no solo, mas não é na superfície do solo, é lá no fundo, onde o oxigênio praticamente não chega. E aí, você vai lembrar de outro momento, quando a gente vai para o posto de saúde, a enfermeira lava o nosso machucado com água oxigenada para matar as bactérias do tétano. Por quê? Porque a água oxigenada, ela tem oxigênio e o oxigênio é prejudicial para a bactéria do tétano. Por isso que a enfermeira lava machucados com água oxigenada. Ela já garante que aquelas bactérias que não toleram, que morrem com o oxigênio, já morram de uma vez. Interessante, né? E existem também aquelas células que são anaeróbias facultativas. Gente, se é facultativo, né? Pode ou não acontecer. O voto facultativo é aquele em que você vota se você quiser. As células anaeróbias facultativas são aquelas que vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Um exemplo disso são as nossas células musculares. O nosso músculo, gente, ele é cheio de mitocôndria. Por quê? Ele faz a respiração aeróbia. Porém, quando a gente está em atividade física intensa, que falta oxigênio, né? Tem ausência de oxigênio, esse músculo também continua funcionando, porque aí ele vai fazer a fermentação, que é um processo anaeróbico. E isso é interessante, né? Essas células facultativas, algumas bactérias também são facultativas, tá? É muito interessante. Então, olha, tem aqueles seres aeróbios estritos, anaeróbios estritos e os facultativos, certo? Falando da respiração celular aeróbia, que é aquela que usa o oxigênio, aquela velha conhecida, eu falo muito dessa reação química, gente. Você tem que ir para o Enem sabendo essa reação química decorada, tá? Pega ela e escreve milhões de vezes, milhões não. Escreve 10 vezes, uma vez cada dia, para você ir lembrando. A reação simplificada da respiração celular aeróbia é essa que está mostrada aqui, ó. Perceba que ela está balanceada, né? O que eu tenho nessa reação química? Biologicamente falando, os reagentes da respiração celular são glicose e oxigênio. Os produtos da respiração celular são gás carbônico, água e o objetivo, o ATP. Perceba, turma, que glicose se une ao oxigênio para formar gás carbônico e água, certo? E aí vamos relembrar aqui, já que passamos aí 2 semanas afastados dos estudos, né? De onde vem a glicose? Glicose, turma, vem da nossa alimentação. Pão, macarrão, pizza, doce, chocolate, arroz, mandioca, batata, tudo tem glicose. Então, a glicose, ela vem da nossa alimentação. Ah, Cris, e as plantas? Gente, as plantas são seres autossuficientes, estão anos-luz na nossa frente em evolução. As plantas produzem a glicose na fotossíntese. Então, os animais obtêm a glicose da alimentação. Mas as plantas, gente, são os produtores. As plantas produzem a glicose num processo chamado fotossíntese, que na verdade é o inverso da respiração. Chegaremos lá, tudo bem? Essa glicose, turma, ela vem da alimentação e as plantas ou as algas, os seres fotossintetizantes, fabricam essa glicose. O oxigênio vem de onde, gente? Do ar. Se a planta for aquática, Cris, aí ela vai retirar o oxigênio dissolvido na água. Mas, para nós, o objetivo é estudar a respiração celular em nós, né? Esse oxigênio vem do ar. E aí, príncipes, eu quero que vocês
Linkem as matérias, tá? Se o oxigênio vem do ar, ele vai passar por todo o meu sistema respiratório, vai se difundir para o sangue. O sangue transporta esse oxigênio a todas as nossas células. Eu preciso muito que vocês do terceiro ano consigam linkar essas matérias. As matérias, apesar de serem estudadas isoladas, elas precisam ser linkadas, tudo bem? O gás carbônico, ele é produto e ele é tóxico, ele tem que sair do nosso corpo. Por quê, gente? Porque se ele fica no nosso corpo, ele junta com a água e se transforma em ácido carbônico. Ácido acidifica o nosso corpo, diminui o pH, a gente morre, tá? A gente sai da homeostase. O gás carbônico, ele vai sair de novo pelos pulmões e vai voltar para o ar. Ele faz o caminho contrário do oxigênio. A água depende, tá? Se o corpo estiver precisando de água, ela fica no corpo. Senão, ela vai ser eliminada na nossa urina, na nossa transpiração. Certo? Tranquilo até aí? Eu vou cortar o vídeo para não ficar muito longo. Tudo bem? Um abraço e até a próxima aula.